Eu queria falar um pouco mais sobre a questão que eu tratei no último vídeo a respeito do porquê as pessoas fogem, como o diabo foge da cruz, das pessoas que estão despertas ou em vias de despertar. Só que eu queria generalizar isso para vários setores, né, da vida das pessoas e inclusive explicar, né, o porquê de nós, como um corpo coletivo, não estarmos mais avançando. A gente praticamente estagnou, se a gente for ver, né? A humanidade está estagnada em seu processo evolutivo. E é como uma panela de pressão. A coisa está acumulando, acumulando, acumulando. Uma hora vai estourar. Alguma coisa precisa ser liberada. A gente só avança muito na horizontalidade, na externalidade, no mundo objetivo. Isso se expressa muito bem na tara tecnológica que existe hoje em dia, né? Na tara por consumo, né, incessante de dados pelas pessoas, né? Na fé inabalável, né? Na crença, melhor dizendo, que as pessoas têm de que a tecnologia, né, o crescimento econômico, as novidades, o modernismo, né, vai trazer a solução para todos os problemas humanos. Bom, mas o ponto é o seguinte. Eu falei anteriormente sobre essa questão de aprofundar, né? Os despertos sempre pegam os assuntos e querem começar a tirar alguma conclusão dele. E eles fazem isso a partir do que as pessoas lançam, né? A partir do que está sendo dito numa roda. E assim que isso ocorre, né? Assim que as pessoas percebem que existe alguém que está puxando aquele assunto para algum lugar mais profundo, mais significativo, elas dão aquela clássica cortada, né? Ou elas se apoiam no número e daí morre a coisa. Ou elas dão um puxão, né? Para outro lado, né? E começa uma outra coisa superficial. Bom, se vocês forem observar com cuidado, esse comportamento é generalizado. Então, no campo do trabalho, né, dos negócios, nas empresas, no campo acadêmico, né, das ciências, isso também ocorre. Então, se pegar, por exemplo, hoje em dia, por que será que não se avança praticamente nada em termos de ciência, comparado ao que a gente avançou nos últimos 3, 4 séculos? Isso avanço em termos nas descobertas, né? Se vocês forem pegar, né, relatos de alguns grandes, né, pessoas que são cientistas honestos, né, que não têm medo de falar a verdade, vocês vão perceber que eles acabam confessando, né, que nos últimos 40, 50 anos, 60, não houve nenhum avanço significativo em termos de descobertas científicas. Eu já vi uns vídeos de uns relatos, né, de cientistas falando isso, né, confessando isso. Se a gente for ver bem os avanços realmente que a gente teve no campo da física, da química, né, das ciências naturais, eles foram no começo do século XX, né? Finzinho do século XIX até a década de 30 e 40 do século XX. A partir daí a gente teve mais pequenos avanços baseados nessas grandes descobertas e nada mais. E ao contrário, né, do que se espera, né, a gente poderia imaginar, poxa, mas era para estar avançando cada vez mais, né? E no entanto a gente não está fazendo isso. E eu vejo, né, uma das causas para isso talvez seja justamente o ser humano ter se fascinado, né, com esse conforto material, com esse mar de desinformação, né, muito mais do que informação, essas coisas tecnológicas, essas distrações digitais, essa necessidade de cada vez estar se mostrando útil, né, produtivo do ponto de vista do paradigma atual. Então as pessoas ficam nessa. E assim, na ciência, imagina só,
Se as pessoas não podem pensar mais a fundo, tentar novos caminhos, o que seria equivalente a uma pessoa se aprofundar nessas conversas que tem por aí, a ciência também não avança, né? Então é como se você estivesse lá discutindo uma questão, né, acadêmica, e daí você ousa falar, né, de coisas que não são faladas, né? Você fala, olha, para a gente descobrir mais a fundo a natureza desse fenômeno aqui, a gente precisa entrar com um fator consciência, que existem coisas imateriais que se manifestam. Aí partindo como hipótese, né? Daí prontamente o pessoal fala, mas isso é um absurdo, isso não tem objetividade, isso não foi feito, não foi capturado por instrumentos, blá blá blá, e daí já abafa o sujeito e daí não se vai na área. E assim, se a gente for ver a ciência, né, esses grandes, né, esses meio acadêmico, que muitas pessoas ainda julgam que é algo, as pessoas lá são seres iluminados, mas na verdade são seres tão ou até abaixo do nível de consciência do ser humano comum, né? Porque a imensa maioria das pessoas que estão nesse meio, eles se deixaram contaminar, né, excessivamente pelas maravilhas do intelecto, né, pelas ilusões do intelecto. Então, você vê o mesmo tipo de comportamento, né? Se você tenta algo diferente, essa coisa logo é abafada e logo as outras pessoas que querem fazer sucesso, né, nesse meio, serem reconhecidos pelos outros, eles vão precisar se comportar da mesma maneira que os outros estão. Então você começa a ver, né, aquele sujeito avança mais, tal, e é cortado. Aquele outro também tem coisa diferente e os caras acabam cortando as fontes dele, né? Acabam falando dele, acabam dificultando. Então, as pessoas, né, todo mundo quer crescer nesse meio, se aceita, os caras começam a falar, então eu não vou fazer aquilo, nem isso, e por aí vai. Mesmo que no fundo eu acho extremamente importante, lá no fundo da minha alma, no meu íntimo, eu sinto interesse enorme por isso, mas vendo o que está acontecendo com pessoas que ousam ir por esses caminhos, eu vou me balizar, né, pelas coisas que são permitidas. E daí o que é permitido é muito restrito, é muito pobre, é insuficiente. E daí as pessoas ficam aí se arrastando, né? Eles ficam fazendo a mesma coisa com 15 mil variações diferentes e daí falando que isso são novidades, que está avançando. Eu percebo isso, né? Apesar de eu não ser cientista, né, no sentido forte do termo, eu vejo, né, que eu leio alguns artigos que eu consigo perceber que estão caminhando rumo a essa cosmovisão de Ubaldi, só que os cientistas vão de uma maneira muito sofrida, né? Pegar aquela Sarah Imari Walker, né? Eu até já usei alguns conceitos dela para mostrar que a ciência aos poucos chega na grande equação da substância. Essa mulher é muito inteligente, ela até é ousada do ponto de vista do que a academia é hoje em dia. Mas assim, os avanços, né, para chegar a certas conclusões que já estão óbvias para mim, é muito lento, é muito sofrido. Você precisa de todo aquele ferramental conceitual, teórico, né? Aquela sistematização para você ter um avanço na ciência, né? A ciência só reconhece o avanço se aquilo tiver milhares de referências, se tiver algum malabarismo mental que vá satisfazer o pessoal que faz parte dessa tribo. Eu não sou contra a ciência, né? Mas, ao mesmo tempo, essa ciência que está por aí, né? Essa ciência materialista, se tornou uma religião de nossos tempos, que foi capturada pelo sistema econômico, né? Pela forma mental dominante, e acaba sendo usado para fins de alimentar esse sistema que está destroçando não apenas nossa espécie, mas o planeta como um todo, está destroçando oportunidades.
Então, uma ciência materialista ela é facilmente cooptável pela lógica mental dominante. Não é à toa que esses cientistas aí, cientistas sinceros, que estão vendo os rumos da humanidade, não só cientistas, mas como grandes pensadores, né, sociólogos, filósofos, e tudo mais, eles são impotentes para combater isso, porque eles ainda não chegaram na raiz da coisa. Eles não perceberam que a coisa mais importante é a vivência, é ter seu espírito desperto. E mesmo quem estuda, né, essas coisas do espírito, né, esses teólogos, caras que estudam coisas elevadas, eles não conseguem ainda chegar nesse ponto, mesmo que eles façam um esforço para tentar traduzir em vivência essas coisas, ainda assim é muito pouco perto do que é necessário. É preciso uma coragem sem igual, né? Uma inteligência penetrante e uma bondade, né? Uma sinceridade, uma seriedade sem igual nesse mundo. Então, isso aí, né, aquilo que eu falei no vídeo anterior, se aplica também aos meios profissionais, à ciência, né? E é por isso que as coisas não avançam. As pessoas vão se balizando, né, pelas coisas mais fáceis, né, o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não tem nada, a não ser uma perdição, a não ser uma eterna repetição de uma coisa que já está desgastada, é enojante e enjoativa. Então é preciso ousar por novos caminhos, adentrar por novas vias, mesmo que as pessoas vão te rejeitar e atacar. Encontre meios de, apesar de todos esses fuzilamentos, continuar nessa direção. Porque nas outras você vai ter conforto, mas é um conforto dos medíocres. E eu decidi na minha vida que eu não quero seguir essa via. E tem pessoas já descobrindo isso. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Saudações fraternas a todos.